Mães estoicas, histórias de mulheres que se reergueram após tragédias. Ao longo da história da humanidade, algumas das lições mais poderosas sobre resiliência, coragem e superação vieram de um grupo que muitas vezes é subestimado: as mães. Especialmente aquelas que, em meio ao caos, encontraram uma força quase sobre-humana para continuar. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais de mulheres que, ao enfrentarem tragédias profundas, colocaram em prática, de forma quase instintiva, os princípios da filosofia estoica. Elas não apenas sobreviveram, elas floresceram. Essa não é uma aula teórica de filosofia. É um convite para refletirmos juntos, através de exemplos reais e emocionantes, como o estoicismo pode ser uma âncora nas fases mais escuras da vida. A mãe de Hiroshima. Uma história de silêncio e força interior. Em agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. Entre os escombros de Hiroshima, uma mulher chamada Keiko vagava em busca de seus filhos. A cidade estava devastada, o chão ainda quente, o ar pesado de fumaça e desespero. Keiko havia perdido quase tudo, mas não a sua dignidade. Enquanto os outros gritavam, choravam e corriam em pânico, ela caminhava com o olhar firme. Por dentro, estava destruída, mas por fora, uma serenidade que parecia impossível. Sem saber, Keiko estava aplicando o princípio estoico da dicotomia do controle. Focar apenas naquilo que ela podia fazer naquele momento. Ela não podia mudar a bomba que caiu. Não podia controlar a destruição ao redor, mas podia controlar suas ações. Respirar fundo, caminhar, procurar os filhos, um passo de cada vez. Keiko encontrou apenas um deles, com vida, e passou o resto da vida cuidando dele com uma força silenciosa que inspirou todos ao seu redor. Maria da Penha. Quando a dor se transforma em lei décadas depois, em um canto do Brasil, outra mulher enfrentava um tipo diferente de tragédia. Maria da Penha Maia. Fernandes sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo próprio marido. Ficou paraplégica. Anos de processos judiciais se arrastaram sem justiça. Qualquer pessoa teria desistido. Qualquer pessoa teria se afundado na raiva ou na depressão. Mas ela não. Maria da Penha usou a adversidade como combustível. Aplicou na prática o conceito estoico de transformar o obstáculo no caminho. Ela não podia andar, não podia apagar o passado, mas podia usar sua voz. Lutou por quase 2 décadas até que sua causa se transformasse na Lei Maria da Penha, que hoje protege milhares de mulheres no Brasil. O sofrimento dela virou proteção para outras. Ela viveu o estoicismo sem precisar ler Sêneca ou Marco Aurélio. A mãe síria no campo de refugiados, a escolha diária pela esperança. Imagine acordar todos os dias com o som de tiros e bombas. Foi assim por meses na vida de Laila, uma mãe síria que perdeu o marido durante a guerra. Com 3 filhos pequenos, atravessou o deserto a pé até chegar a um campo de refugiados. Lá, não havia conforto nem comida suficiente, mas havia uma decisão diária: ceder ao desespero ou continuar lutando. Laila escolheu a segunda opção, aplicando sem saber a filosofia de Epicteto. Ela focava no que estava ao seu alcance: ensinar os filhos a ler usando pedaços de papel velho, improvisar brinquedos com latas, sorrir mesmo quando o estômago gritava de fome. Ela sabia que, mesmo sem poder controlar o mundo ao redor, podia controlar como seus filhos iriam lembrar dela no futuro. Lições estoicas que essas mulheres nos deixam. Seja nas ruínas de uma guerra, em um tribunal brasileiro ou em um campo de refugiados, o que todas essas mães têm em comum? 1. Aceitação do que não pode ser mudado. Não significa resignação, mas sim o reconhecimento de que lutar contra a realidade é desperdício de energia. 2. Foco nas ações concretas.
Todas elas agiram com base naquilo que podiam fazer naquele instante, por menor que fosse a ação. 3. Resiliência emocional. Elas sentiram medo, dor e tristeza, mas não permitiram que esses sentimentos as paralisassem. 4. Transformação da dor em propósito. O sofrimento não foi um ponto final, mas o começo de uma nova missão. Por que contar essas histórias? Porque o caos vai bater na sua porta também. Talvez não com a força de uma bomba, nem com a violência de um atentado, mas vai. Pode vir na forma de uma perda inesperada, de uma crise de saúde ou de uma mudança de vida que você não escolheu. E quando isso acontecer, lembrar dessas mães pode ser o que vai te fazer levantar da cama. O estoicismo não é uma teoria bonita de livros antigos. É uma prática de vida, uma escolha diária, assim como essas mulheres escolheram. Reflexão final. O que te impede hoje de dar o próximo passo? O que está ao seu alcance que você ainda não está fazendo? Qual obstáculo você pode transformar no caminho? Se elas conseguiram, você também pode. A força está dentro de você. Talvez silenciosa, mas sempre presente.